O segredo para atrair respostas rápidas durante a semana. Ele sempre diz que existe um segredo que muitos ignoram. A resposta rápida começa quando a oração deixa de ser apenas pedido e se torna intenção alinhada. Quando a pessoa entende a junção de fé com atitude, algo dentro dela se organiza e a produtividade flui sem esforço. É como se o céu respondesse ao movimento que nasce no coração. Ele lembra que essa conexão simples cria alta performance espiritual até nos dias mais difíceis. E, quando isso acontece, a semana inteira muda de direção. Ele explica que as respostas chegam mais depressa quando a pessoa aprende a ouvir o próprio silêncio. Nesse espaço, a oração ganha força, e a junção de fé ilumina o que antes parecia confuso. Ele costuma dar exemplos simples, como reservar 5 minutos antes de trabalhar para respirar e entregar as decisões do dia. Só esse hábito aumenta a produtividade e abre espaço para escolhas mais sábias. É nesse alinhamento interno que os milagres começam a se manifestar. Ele ensina que não existe semana de milagres sem movimento, e o movimento nasce na alma. Quando alguém pratica a alta performance espiritual unida à disciplina emocional, a abundância financeira também se aproxima naturalmente. Ele lembra que todo milagre precisa de uma ação mínima. Uma decisão, uma pausa, uma atitude de fé. E, quando esses pequenos gestos se repetem, as respostas chegam com precisão surpreendente. Assim, cada dia se torna uma oportunidade de viver algo maior. O momento de silêncio que desperta o sobrenatural. Ele sempre afirma que o silêncio é a porta que liga o comum ao sobrenatural. Quando a pessoa inicia sua oração com alguns segundos de quietude, algo dentro dela se reorganiza. A junção de fé com esse instante de pausa cria uma atmosfera poderosa, capaz de restaurar a produtividade mental e emocional. Ele diz que, nesse momento, o coração finalmente consegue ouvir o que antes estava encoberto pelo barulho diário. E é exatamente aí que a alta performance espiritual começa a florescer. Ele gosta de lembrar que ninguém precisa de lugares mágicos para acessar o sagrado. Basta fechar os olhos e respirar fundo. Esse simples gesto ativa a oração de forma mais profunda, porque a mente fica menos agitada e mais receptiva. Ele dá como exemplo pessoas que, mesmo na correria, tiram 30 segundos antes de começar o dia para alinhar o espírito. É nessa pausa que a junção de fé começa a atuar silenciosamente. E, ao fazer isso, cada pensamento ganha direção e produtividade. Ele ensina que o silêncio não é ausência, mas preparação. Quando a pessoa honra esses breves momentos, ela cria dentro de si um espaço fértil para abundância financeira, clareza e milagres. Ele reforça que a alta performance espiritual nasce dessa combinação entre calma interna e intenção verdadeira. E quando essa estrutura é construída, tudo ao redor começa a responder de maneira diferente. Assim, o que parecia difícil se torna possível, e o que era improvável se torna acessível. A preparação mental de 5 minutos que reprograma a semana. Ele sempre comenta que uma boa semana não começa no calendário, mas na mente. A pessoa que dedica 5 minutos à oração antes de enfrentar o dia cria um território interno onde nada a derruba com facilidade. Ele ensina que a junção de fé com organização emocional é o que reprograma pensamentos negativos e transforma preocupações em clareza. Essa simples preparação fortalece a produtividade e afasta o caos que geralmente rouba energia. E quando esse hábito se repete, a alta performance espiritual surge naturalmente. Ele explica que a mente reage como um campo fértil. Aquilo que recebe nos primeiros minutos tende a se multiplicar. Por isso, começar com oração estabelece raízes sólidas para decisões mais inteligentes. Ele costuma dar exemplos do cotidiano, como alguém que inicia a manhã declarando paz enquanto respira profundamente, e percebe que o resto do dia ganha outro ritmo. A junção de fé, quando aplicada dessa maneira, molda a produtividade de forma impressionante. E assim, o que parecia uma semana comum se transforma em uma semana direcionada. Ele reforça que esses 5 minutos não servem apenas para sentir algo, mas para reprogramar a mente para a vitória. Quando a pessoa ativa a alta performance espiritual logo cedo, ela passa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Com o tempo, até a abundância financeira começa a fluir de forma mais natural,
porque a mentalidade muda. Ele afirma que a preparação mental cria uma blindagem invisível contra distrações e medos. E é essa blindagem que faz os milagres se tornarem mais frequentes, conectando fé e ação para romper limites invisíveis. Ele sempre diz que fé sem movimento é como uma porta aberta que ninguém atravessa. A oração cria direção, mas é a junção de fé com pequenas atitudes que rompe limites invisíveis. Ele explica que muitas pessoas acreditam, mas não dão o passo que confirma essa crença. Quando alguém decide agir, mesmo que devagar, a produtividade do espírito começa a se refletir nas escolhas do dia. E assim, a alta performance espiritual se torna uma consequência natural. Ele gosta de usar exemplos simples. Alguém que ora por paz, mas continua alimentando conflitos, jamais verá mudança real. Já aquele que ora e escolhe responder com calma cria espaço para milagres. Ele reforça que a junção de fé exige coerência entre o que se pede e o que se pratica. Essa coerência ativa uma produtividade interior que reorganiza tudo ao redor. É esse alinhamento que quebra barreiras silenciosas que antes pareciam impossíveis de superar. Ele ensina que, quando a ação corresponde à oração, até a abundância financeira começa a surgir como resultado natural. Não porque o dinheiro é o foco, mas porque a pessoa passa a agir com sabedoria e confiança. Ele afirma que a alta performance espiritual não é um estado místico, e sim um estilo de vida onde fé e atitude caminham juntas. E quando essa união se fortalece, os milagres passam a acontecer sem esforço. Assim, cada passo dado com intenção se transforma em avanço real, a palavra que muda o ambiente interno e cria milagres. Ele sempre lembra que antes de qualquer milagre acontecer do lado de fora, ele começa dentro da pessoa. Uma palavra dita em oração tem força para silenciar tempestades internas que muitas vezes ninguém percebe. Ele explica que a junção de fé com declarações conscientes reorganiza pensamentos e sentimentos que estavam desalinhados. Quando a palavra certa é liberada, a produtividade emocional aumenta sem que a pessoa note de imediato. E, nesse equilíbrio, a alta performance espiritual encontra espaço para crescer. Ele costuma dar o exemplo de alguém que repete frases como "eu escolho a paz" ou "eu ativo minha fé agora antes de iniciar o dia". São palavras simples, mas carregadas de intenção. Ele diz que essa prática transforma o ambiente interno e prepara o coração para receber respostas inesperadas. A junção de fé com essas pequenas afirmações fortalece a produtividade da mente, que se mantém focada e leve. Assim, o milagre se aproxima porque o interior já está alinhado. Ao final de tudo isso, ele sempre lembra que nenhuma transformação acontece por acaso. Cada mudança que nasce dentro da pessoa começa com um gesto simples, quase invisível, mas cheio de sentido. A decisão de continuar caminhando com fé. A oração que ela faz hoje não termina quando os lábios se calam. Ela continua trabalhando na mente, no coração e nas escolhas dos próximos dias. Que Deus ilumine seu caminho. Inscreva-se no Mundo Gospel para mais vídeos como esse.